Seu coração está assim preparado para ouvir a palavra? Quem está com o coração preparadinho para a palavra? Você quer que Deus fale com o teu coração nesta noite? Quer? Então a forma que Deus fala conosco é através da sua palavra. O pastor já falou aqui. Queria convidar então os irmãos a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, vamos ler 2 versículos, 14 e 15. Amém? Filipenses 2, versículo 14 e 15. Acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra: fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Amém? Eu sempre gosto, quando eu vou estar ministrando a palavra, colocar assim um tema, né? E hoje o tema está aqui na palavra, né? É não murmureis. Paulo está dizendo aqui, escrevendo à igreja, aos Filipenses, dizendo para eles: fazei quantas coisas, irmãos? Todas as coisas. Então, tudo que nós vamos fazer, devemos fazer sem murmurar. Só que nem sempre é assim. Muitas vezes, e muitas, nós murmuramos muito. Essa é a verdade. A gente até faz, inclusive, coisas para Deus. Não, Deus, eu estou fazendo isso aqui, mas o nosso coração não está livre para fazer. Nós murmuramos, né? Às vezes fazemos só porque alguém está necessitado, porque há uma necessidade. Mas nós, tudo que devemos fazer, nós devemos fazer de coração. Amém? E sem murmurar, certo? E sem contenda. Para quê? Qual é o objetivo? Aí ele diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis. Então a forma de nos tornarmos irrepreensíveis, sem dar motivo para ser repreendido, é quando nós fazemos as coisas sem reclamar, sem murmurar. Não é assim? Quantas vezes as esposas pedem aos maridos: marido, faça isso por favor. Ele já não faz de coração aberto, já reclama. E vice-versa, né? Quantas vezes o marido pede à esposa e ela reclama, e às vezes é coisa que você já fez muitas e muitas vezes. Porque no relacionamento conjugal, muitas coisas se repetem, não é assim? Mas quando o nosso coração está cheio de amor, nós não achamos aquilo repetitivo, nem difícil de fazer. Amém? E nem se cansar de fazer, porque devemos fazer sempre com alegria. Aí ele diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus. Você quer ser um sincero filho de Deus? Então, irmão, faça as coisas sem murmurar, sem reclamar. Essa é uma palavra apostólica, lá na igreja. Paulo está escrevendo aos Filipenses, mas hoje essa palavra é para nós também, como igreja. A igreja está em Divinolândia, a igreja está em Grama. Amém? Se fosse hoje Paulo escrevesse, ele escrevia: a igreja está em Divinolândia, a igreja está em Grama e em outros lugares. Amém? Então essa palavra é para a igreja que está aqui em Divinolândia. Amém, irmãos? Amém. Então, ele disse para fazer tudo sem murmuração. E o que é murmuração? O que é murmurar? Reclamar. Murmurar é expressar
descontentamento. Porque o motivo que o nosso coração reclama é porque nós estamos descontentes. A falta de contentamento é queixar-se, reclamar, lamentar, lamuriar. Tudo isso está incluído na palavra murmuração. Ainda tem mais sinônimo. Certo? Então, o que leva a uma pessoa ter um coração murmurador é uma pessoa que está descontente, a insatisfação. Amém? Porque quando o nosso coração está contente, o coração está alegre, mesmo as coisas que nós não gostamos de fazer. Tem coisas que nós gostamos de fazer, fazemos com disposição, mas tem coisas que nós não temos tanta disposição para fazer. Mas quando o nosso coração é um coração grato, mesmo as coisas que nós não gostamos de fazer, nós fazemos com alegria. Amém? Tem umas coisas que a gente gosta mais de fazer, outras não, né? Mas todas elas nós devemos fazer com alegria. Amém? E por que então nós não devemos murmurar? A primeira coisa que eu estava aqui avaliando na palavra, vocês sabiam que a murmuração atrai a ira de Deus? Quando nós murmuramos, a Bíblia diz que Deus se ira. Se nós não queremos provocar a ira de Deus, não devemos murmurar. Isso está na palavra. Está escrito. Certo? A murmuração traz a ira de Deus. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10. Deus fica irado quando o seu povo, a sua igreja, é uma igreja murmuradora. 1 Coríntios 10, 10. Diz assim, ó. Não murmureis. 1 Coríntios 10, 10. Como alguns deles, ele está se referindo aqui ao israelita lá no deserto. Paulo está falando nesse capítulo 10 sobre a atitude do israelita lá no deserto, né? Mas quando chega no versículo 10, Paulo está falando aqui para a igreja. Ele faz uma analogia do povo lá no deserto, que murmurou. Mas quando ele chega no capítulo 10, está se referindo à igreja, aos coríntios. Paulo está dizendo, assim como os israelitas murmuraram lá, vocês hoje aqui em Coríntios não murmureis. Porque a gente tem um exemplo aqui, né? Então nós só vamos murmurar se nós quisermos. Porque está um exemplo aqui, está na palavra, está escrito na palavra. A exortação está aqui para não murmuremos. Aí Paulo está dizendo, não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 11. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo e foi escrito para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Então, a murmuração, o Senhor está dizendo aqui, que traz destruição. Quando o povo murmurou lá no deserto, eles tiveram consequência por causa da sua murmuração. Mesmo o povo vendo os milagres, desfrutando dos milagres, o tempo todo, desde a trajetória, desde quando o povo saiu lá do Egito, e Deus havia prometido ao povo que ia levar para onde? Qual era a promessa? Para uma terra que mandava leite e mel. Era uma terra boa, certo? Mas tinha um trajeto. E enquanto não chegou lá, o povo começou a murmurar. E aliás, por causa da murmuração do povo, o povo não entrou na terra. Deus tirou o povo. Eles não entraram. Vocês sabem que só 2 entraram, né? Josué e Caleb. Mas o povo não entrou na terra prometida. E pode acontecer conosco. Das promessas de Deus, nós não alcançarmos as promessas de Deus por causa
da nossa murmuração. Certo? Então Paulo disse lá em Coríntios 10, né? Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essa passagem, quando a gente lê lá em Números, capítulo 16, do versículo 41 e 48, está lá o relato do que aconteceu. Se você quiser anotar aí, Números 16, 41 ao 48. Certo? Lá relata da murmuração do povo israelita contra Moisés, né? E eles chegam para Moisés dizendo que Moisés tinha levado o povo para matar eles no deserto. Mas não foi Moisés que levou o povo, foi o Senhor. O povo estava no cativeiro lá no Egito, e Deus, com um braço forte, usou Moisés para libertar o povo do Egito e levar para a terra prometida. O povo estava escravizado, sofrendo debaixo da escravidão. E eles rapidamente esqueceram, né? E lá em Números diz que eles murmuraram contra Moisés. E lá, por causa da murmuração, a Bíblia diz que Deus se irou contra o povo. Ao ponto que Deus falou para Moisés: consumirei num só momento. Deus quis destruir, consumir o povo lá por causa da murmuração deles. E Moisés teve que fazer lá um sacrifício para que Deus não matasse o povo. Inclusive teve uma praga, né? Que quando Moisés ofereceu um sacrifício lá, a praga cessou, mas já tinha morrido. Acho que 14.700, né? Tinham morrido por causa da murmuração. E o motivo era a murmuração, a insatisfação do povo de Israel. E quando Moisés oferece lá o sacrifício, a praga cessa, mas já tinha morrido 14.700. Imagine se a praga continua, Deus tinha destruído todo aquele povo. Então, meus amados, nós temos que estar atentos a isso. Porque nós provocamos quando murmuramos, reclamamos, a ira de Deus sobrevém. Então precisamos urgentemente deixar de murmurar. Amém? E ter um coração cheio de ações de graça. Certo? Porque o contrário de murmuração é o quê? Ações de graça. Deus quer encontrar em nós um coração cheio de ações de graça. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, mesmo nos momentos de adversidade, como a irmã Cris falou aqui, estamos vivendo dias difíceis de adversidade. Mas mesmo nesses dias, é os dias que nós devemos dar graças a Deus. Porque Deus tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, tem nos abençoado, tem nos livrado do mal. Então, irmãos, nós não temos motivo para murmurar. Amém? Só o fato de nós estarmos perdidos, vivendo nas trevas, o Senhor nos amou, nos alcançou, nos salvou, já é motivo suficiente para nós glorificarmos o Senhor. Todos os dias darmos ações de graça. Obrigado, Senhor. Esquecer da nossa situação, quem éramos lá, antes de conhecer o Senhor, e quem somos hoje. Quantas coisas, quantas maravilhas o Senhor tem feito em nossas vidas, tem feito em nosso favor e em nosso benefício. E mesmo assim, irmão, muitas vezes nós murmuramos. Amém, irmão? Amém, não? Não murmure. Brincadeira. Então, qual o motivo que torna as pessoas murmuradoras? Falei, né? Lá na Epístola de Judas, eu queria ler apenas o versículo 16. Abra lá em Judas. Judas é antes do Apocalipse, pertinho do Apocalipse. É um capítulo só, né? O versículo 16, que eu anotei aqui. Diz assim, ó. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. Então, a murmuração, Judas diz aqui, os tais são murmuradores, são descontentes.
Tem uma tradução que fala descontente. Por causa do descontentamento, as pessoas têm um espírito de murmuração. E tem gente que é forte. E é ruim, e é terrível estar próximo da pessoa murmuradora, né? Não é assim? É tão terrível a murmuração que quando nós estamos perto de alguém, nos faz mal. É assim? Mexe com a gente. Mesmo que a gente esteja calado, não está falando nada, mas quando você senta próximo de alguém que é queixoso, provavelmente você conhece pessoas assim. É assim? Que reclamam de tudo o dia todo. Nunca tem um motivo de satisfação, de alegria. Tem gente assim, irmãos. Reclama de tudo, de todos, o tempo todo. São pessoas doentes, enfermas na alma. Porque a murmuração produz isso, adoece a nossa alma. Então nós temos que parar de murmurar. Amém? Enquanto ações de graça, aleluia, é uma bênção, é uma maravilha para nós. Ela nos dá saúde física, espiritual. A murmuração nos adoece. Então nós temos que parar com essas coisas. Amém? A murmuração nos faz desvalorizar as bênçãos de Deus. Por isso que nós não devemos murmurar, porque ela é capaz de nos tornar, de desvalorizar as bênçãos de Deus. Lá em Número, no capítulo 14, ainda falando lá do israelita, a Bíblia diz que eles começaram a murmurar contra o maná que Deus mandava diariamente para eles. Todos os dias a palavra diz, né, que descia dos céus o maná, que era para o povo comer, se alimentar. E eles começaram a murmurar, porque era a provisão de Deus para eles, ao ponto que eles chamaram o maná, usaram uma expressão de vil. Não queriam mais aquele maná, que era uma coisa vil. Uma coisa vil, uma coisa desprezível. Mas era a bênção de Deus. Deus supriu as necessidades. E eles começaram a desvalorizar a bênção de Deus. O que era a bênção, eles começaram a chamar de coisa vil, coisa sem valor. E quando se tem um coração murmurador, a gente começa a desprezar, desvalorizar as bênçãos de Deus. Não conseguimos ver as coisas que Deus faz na nossa vida como bênção, porque temos um coração murmurador. A murmuração nos torna em pessoas mal-humoradas. A murmuração tem o poder de baixar o nosso humor. Quando você vê uma pessoa que está sempre de mau humor, pode averiguar que é uma pessoa que tem um coração também murmurador, porque baixa a nossa estima, baixa o nosso humor. Então, se nós queremos estar sempre bem-humorados, nós devemos estar sempre dando ação de graça. Isso é saúde para o nosso corpo, é saúde, é paz, é alegria para a sua alma. Mas a murmuração nos destrói. Correto? Nos torna as pessoas amargas. Murmurar nos leva a colocar a culpa da nossa insatisfação sempre nos outros. Não é? A gente, quando reclama, sempre nós procuramos um objeto da nossa insatisfação e culpar. A gente, geralmente, ninguém reclama de si mesmo, né? Você já viu alguém reclamar de si mesmo? Você já reclamou de si mesmo? Mas devia reclamar de você. Amém? Você devia reclamar de você. Tem um texto lá em Lamentações, no capítulo 3, que Jeremias diz assim: de que se queixará o homem, a alma vivente? Cada um se queixa dos seus pecados. Nós deveríamos se queixar de nós mesmo. Ô Senhor, mas não se queixar dos outros. Às vezes eu me queixo de mim mesmo. É verdade, irmãos. Se temos que se queixar, se queixe de você mesmo. Porque quando a gente se queixa de nós mesmos, nós não afetamos a ninguém. Não fazemos o mal a ninguém. Se queixar das coisas que nós ainda não alcançamos, né? Já deveríamos estar vivendo e ainda não estamos vivendo. Deveríamos nos queixar de nós mesmos.
Murmurar nos leva a colocar a culpa da nossa satisfação nas circunstâncias. Muitas vezes a circunstância da vida nos leva a nós murmurarmos, quando nós deveríamos aproveitar tudo que acontece na nossa vida para crescermos, né? As circunstâncias, às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não compreendemos, passamos por momentos que nós não compreendemos bem, mas ainda assim, irmão, nós temos que aproveitar esses momentos para nós crescermos, desenvolvermos, né? Um crescimento espiritual, amém? Então aproveita a oportunidade de coisas que a gente não sabe por que estamos passando, não entendemos, o melhor dizendo. Muitas vezes colocamos a culpa da nossa satisfação na própria vida, na vida que vivemos, né? Olhamos para a vida do outro, sempre a vida do outro é melhor do que a nossa, né? Não é assim? A gente sempre está olhando para a vida do outro, achando que a vida do outro é sempre melhor do que a nossa. Mas quantas coisas Deus tem feito na sua vida? Amém? Quantas maravilhas Deus tem feito na sua vida? É porque nós não temos um coração grato. Quando nosso coração é grato, a gente para ver. Porque, na verdade, nós falamos mais das coisas que ainda não alcançamos do que das coisas que Deus já fez por nós. A gente esquece, né? Quantas coisas Deus já fez por nós. E nós temos a tendência de olhar para as que ainda não alcançamos. Esquecemos de olhar para o que Deus já fez por nós. O quanto Deus tem feito por nossas vidas. O quanto Deus tem feito por você. Não é verdade? Nesses 40 anos que eu conheci Jesus, que eu sirvo o Senhor, quantas coisas Deus fez. E a gente esquece, irmão. Né? Então a gente tem que trazer à memória as coisas que nos dão esperança. Jeremias fala isso também em Lamentações. Trazer à sua mente as coisas que te dão esperança. Amém? Traga à memória. Lembre-se diariamente do que Deus tem feito. Os benefícios. Tem um salmo, né? Não lembro se é o Salmo 112, 16, que diz lá: o que farei, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Essa era a expressão de Davi. O que darei, o que farei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito. E muitas vezes, irmão, nós esquecemos dos benefícios. Aliás, as nossas orações deveriam ser mais orações de ações de graça, porque Deus tem feito e faz todos os dias por nós. Então, na verdade, nós deveríamos mudar nossa forma de orar, porque nós oramos muito mais pedindo. Tu já viu a oração dos... Não que a gente não deve pedir, irmão. Jesus falou: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Mas nós já alcançamos tantas coisas de Deus que nós deveríamos inverter a nossa forma de orar. Era orar mais ações de graça. E aliás, isso é muito difícil. A maioria de nós temos dificuldades, né? A gente não para orar, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E até pelas coisas que Ele vai fazer ainda. Então, irmão, a gente tem que ter um coração de ações de graça. Lembrar das coisas. Quantos milagres Deus fez. Quantas restauração Deus fez na família. Não é assim? E a gente esquece. Amém? Então, um coração cheio de ações de graça, irmão, ele não vai se inclinar para a murmuração. Se o seu coração for um coração, meu coração, cheio de ações de graça, nós não vamos ter espaço para a murmuração. Você não vai ter espaço para a murmuração. Amém? E precisamos, irmão, e é mandamento do Senhor, crescer em ações de graça. A gente cresce em reclamar. Crescemos em reclamar. Não, irmão, temos que crescer em ações de graça. Obrigado, Jesus. Né? Estava arrumado para vir para cá, começou a chover, o temporal, chuva. Senhor, eu quero ir, a chuva é tua. De repente, Deus tocou no coração da irmã, a irmã foi lá buscar a gente. E eu não reclamei por causa da chuva, cheio de vontade para vir. Eu falei assim: Deus sabe, Senhor, eu vou ministrar a palavra hoje. Deus vai prover. De repente vem a provisão de Deus, né? Então, irmãos, não murmure. A murmuração impede, barreira o reino espiritual, impede que as portas do reino dos céus se abram em nosso favor.
Não agrada a Deus a murmuração. Amém? Você entende isso, irmão? E até mesmo murmurar nos leva a colocar a culpa da nossa insatisfação até mesmo em Deus. Muitas vezes a nossa murmuração é contra Deus. Quando o povo lá no deserto israelita murmuravam, eles murmuravam contra Moisés, mas não era contra Moisés que eles estavam murmurando. Eles murmuravam contra Deus, porque foi Deus que levantou Moisés para libertar o povo. E o povo murmurava: Moisés nos trouxesse para esse deserto para nos matar. O povo estava com saudade do Egito, saudade da cebola, dos pepinos, das iguarias do Egito. Por isso eles chamaram o maná de vil, essa comida vil, desprezível. Naquele maná ali tinha todas as substâncias que o povo precisava para viver no deserto, sabia? Naquele maná continha tudo que o povo precisava para estar no deserto. Era um lugar quente e frio, quente de dia, frio à noite, mas as proteínas daquele maná eram suficientes para o povo não adoecer. E o povo murmurou, esse vil maná. Quem sabe muitas vezes tem falado, chamado de vil, aquilo que Deus tem dado para você. E tudo que o Senhor dá é bom, irmão. Deus não dá nada ruim aos seus filhos. Amém? Amém. A Bíblia diz, lá em Lucas 9, diz que, acho que é 11 ou versículo 12, diz que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial. Ora, se nós somos classificados como mal, temos um coração mau, a gente, quando vai dar para os nossos filhos, a gente dá o melhor, não é assim? Quanto mais o Pai Celestial, irmão. Então não subestime aquilo que Deus te dá. Não é assim? A casa que Deus te deu, que tu mora, é uma bênção, irmão. Glória a Deus. É uma bênção. A do vizinho não é melhor do que a sua, não. Tem alegria na sua casa. O carro que Deus te deu é uma bênção, irmão. Não acho que o do vizinho, o dele é melhor do que o seu, não. Amém? A cidade que você mora é uma bênção. É uma bênção. Alguém outro dia reclamando aqui da cidade. Eu falei, mas Deus tem abençoado você aqui. Eu estava falando para um abençoado, ele estava reclamando. Cidade X, Y. Eu falei, Deus tem te abençoado aqui. Você é ingrato. Amém? Tem abençoado. Agora Deus faz a medida que Ele quer fazer. Amém? Inclusive, a murmuração nos faz cada vez nos tornar. Sabe uma coisa que a murmuração produz no coração quando nós murmuramos? Ingratidão. Quando nós murmuramos, é porque nós não somos gratos. É ingratidão. Certo? Murmurar nos faz cada vez mais ingratos. Ao ponto, quando nós murmuramos, que não vemos o bem que Deus nos faz, o bem que as pessoas nos fazem também. A murmuração tem esse poder de nos cegar ao ponto que a gente não vê o bem. A gente começa a reclamar de pessoas que nos fizeram bem por causa da ingratidão. Um coração ingrato, ele é capaz de reclamar, de falar mal de alguém que te fez o bem por causa da ingratidão. Quantas vezes, irmãos, nós falamos mal de quem nos fez o bem? Isso é ingratidão, isso é ser ingrato, né? A gente consegue ver. E nas coisas simples, irmãos. Amém? Falamos mal até dos que nos fizeram o bem, por causa da ingratidão. Então Deus, o nosso Pai, quer que cada um de nós, seus filhos, tenha um coração grato a Ele. Deixemos a murmuração, deixemos as queixas,
deixemos a lamúria de lado e aprendamos, irmão, a ter um coração grato, a ter um coração cheio de ações de graça. Amém? Precisamos aprender com a palavra nesta noite. E finalmente, para nós terminarmos, como é que Deus vê os murmuradores? Como é que o Pai olha, como é que Deus vê o murmurador? Você sabe? Eu queria ler um texto com você, para nós terminarmos. 1 Coríntios, capítulo 6. Olha como é que Deus vê o murmurador. Então, irmãos, nós temos que estar atentos para isso. 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 9 até o 11. 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao 11. Diz assim, ó. 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Olha, Paulo vai falar uma relação de pessoas aqui que não vão herdar o reino de Deus se viverem na prática desse pecado. E nesse pecado está incluída a murmuração, nesse capítulo que eu vou ler para você. Então cuidado, irmãos. Se você era uma pessoa que tinha um coração murmurador, hoje você vai ter um coração cheio de ações de graça. Olha o que diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Aí Paulo diz assim, olha, não se engane. Porque é um engano, irmãos, achar que podemos conviver com a murmuração. Não, o mundo reclama, todo mundo reclama. E às vezes você acha que é um direito seu. Não é direito não, irmão. A gente tem que se arrepender. Não vos enganeis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. Vou parar aqui. Olha a relação. Você diz assim, não, eu não estou incluído aqui não, irmão. Né? Se a gente fizer uma avaliação, não, Senhor, a devassidão eu já deixei. A idolatria também, não sou mais idólatra. Não, Senhor, eu não sou mais adúltero. Efeminados, sodomitas, não, essas coisas não estão na minha vida. Ladrões, não, Senhor. Avarentos, não, bêbados. Mas olha o que diz aqui: nem os maldizentes. Maldizente e murmurador é a mesma coisa. Nem os maldizentes. Então, olha a relação onde estão os maldizentes. Tudo que nós lemos anteriormente. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então a Bíblia diz que quem vive na prática da murmuração e não se arrepende, a Bíblia diz que não tem herança no reino de Deus. É a palavra de Deus. Por isso nós precisamos pregar essas coisas, irmão. Inclusive para a igreja. Porque nós criamos um hábito de reclamar. E achamos que é um direito de reclamar. Quando eu estou falando reclamar, não é que você não possa exercer a justiça, né? O que é justo, o que é direito, você pode exercer a justiça. Mas eu digo quando a gente murmura, reclama, por causa da insatisfação do nosso coração. É diferente. Você exercer a justiça. A gente fala assim, vou reclamar na justiça. O patrão não me pagou os direitos, eu vou reclamar na justiça. Posso? A justiça, você está buscando o direito, a sua justiça. Inclusive, nem deve falar mal do patrão. Você sabia que tem uma palavra lá em 2 Pedro, que Pedro disse para a gente não reclamar dos patrões. Aí ele fala assim, não só os bons e cordados, mas os maus. Nós como igreja não podemos falar mal nem do patrão que é mau. Ui, como é que fica a minha situação? Temos que orar por ele, irmão. Mesmo aquele patrão, você tem que orar por ele. Isso não isenta você falar a verdade com ele.
né? Mas murmurar não. Pedro diz lá. Então, irmãos, para nós concluirmos, aí ele diz, ó, aqui, ó, nem maldizente nem roubador herdarão o reino de Deus. Aí olha o versículo 11. Tais foste alguns de vós, antes de conhecer a verdade, antes de conhecer Jesus. Paulo está dizendo que nós fomos essas coisas. Fomos. Tais foste alguns de vós, mas fostes lavado. Você foi lavado. O sangue de Jesus nos lavou. Então não podemos se sujar de novo. Se já fomos lavados, por que vamos nos sujar de novo? Certo? Mas foste lavado, mas foste santificados, mas foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do vosso Deus. Outrora você era murmurador, mas agora não, irmão. Não podemos mais viver praticando esse pecado. E murmuração é pecado. Está incluído aqui. E inclusive o ensinamento do apóstolo Paulo aqui é que não tem herança no reino de Deus. Meu irmão, quantos murmuradores tem na igreja? Muita gente. E a gente precisa pregar a palavra, ensinar as pessoas. Porque muita gente não tem nem consciência. E tornou um hábito, é um costume. E nós devemos já fomos lavados, regenerados. E não podemos mais seguir essas práticas. Não é só murmuração, pecados. Bem? Tem gente que tem pecado de estimação. Não, mano. Temos que ser livres de todos os pecados. Amém? E a palavra diz que o que produz a libertação é o conhecimento da verdade. Né? A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Talvez, não sei se tem alguém aqui que não tinha consciência, achava que é natural murmurar, viver se queixando, é natural, faz parte da vida anterior, mas da nova vida não. Amém? Nós fomos regenerados, santificados. Agora temos que andar em novidade de vida, que diz a palavra. Vida nova. Segundo Coríntios 5:17, os que estão em Cristo Jesus são nova criatura. E as coisas velhas passaram. A murmuração passou. E eis que tudo se fez novo. Aleluia! Então você tem que andar, operar agora no homem novo que Deus operou na sua vida. E andar agora em novidade de vida. Então a murmuração tem que ser extraída das nossas vidas. Amém, irmão? Então a partir de agora, vamos vigiar, irmão. Vamos vigiar. Porque é muito fácil reclamar. Porque nós já tínhamos um hábito. E aquilo que é hábito é difícil, porque a gente já tem como hábito. Não é estranho quando a gente faz. Aquilo que é um hábito não é estranho. A gente não sente como aquilo é estranho, mas é, porque afeta o coração de Deus. Deus se entristece. Ou a gente se alegra com o filho murmurador. Se seu filho for murmurador, teu filho, você vai ficar feliz? Vai bater na cabecinha dele, continue assim, meu filho, cresça assim, murmurador. Não. Inclusive nós temos que ensinar desde pequeno as crianças. As crianças hoje, os pais fazem tudo, não é que os filhos querem. Não é assim? Por causa da reclamação dos filhos. A geração das crianças hoje são a geração já de crianças murmuradoras. E nós temos que combater na vida deles com a palavra. Ensinar os nossos filhos. Criança que a mãe fez um prato de comida, tem que fazer o segundo prato porque não quer aquela comida, irmãos. Olha que tipo de geração nós estamos produzindo. Meu filho, é essa comida que a mamãe tem. Coma essa comida, foi Jesus que deu. Era assim. A gente reclamasse com a minha mãe, e nós não éramos cristãos ainda. Minha mãe falava assim:
Meu filho, a comida que tem é essa daí. Tu vai comer, senão tu vai apanhar. E minha mãe não era cristã, depois ela se converteu. Que bênção. Não sei se eu sou mais velho, querendo um pouco, sabe? Eu não lembro. Mas era assim. Não reclama não, menino. Come essa comida aí. Hoje os pais, né? É a roupa que o filho quer. Hoje, a gente também somos sensatos, né? Mas os pais não. É tudo que o filho quer, tem que fazer. Nós estamos criando neles um coração assim. Aí quando eles crescem, criou-se um hábito. É difícil. É ou não é? Então temos que começar a fazer certo desde pequenininho. Amém? Eu queria que nós, refletisse sobre essa palavra. Tem alguns dias que Deus falou essa palavra comigo. E Deus me falou quando no ato de reclamação, tá, irmão? Quando alguém estava reclamando na minha frente. Aí nasceu essa palavra. E eu disse, não reclame. Não murmure. Aí nasceu a palavra. Eu sentei lá e comecei a escrever essa palavra. E eu espero que essa palavra abençoe teu coração. Amém? Seja assim, em nome de Jesus. Pastor Guilherme. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Que sejamos gratos em todas as circunstâncias. Somos desafiados. Desafio. Uma vez eu fiz esse desafio aqui na igreja. 10 dias sem murmurar, hein? Vocês conseguem? Vamos tentar? O desafio. Se alguém chegar para mim, pastor, eu consegui 10 dias sem murmurar, vou te dar um presente. Né? Quem sabe motivando assim, né? A gente consegue resultados bons. E gratidão é uma pessoa que é abençoada por Deus, mas acha que merece ser muito mais abençoada. Infelizmente é um sintoma da murmuração. É quando Deus abençoa e o homem joga fora. Nós não podemos ser assim, porque Deus está abençoando-nos o tempo todo. E o tempo todo Ele deve ser glorificado, exaltado, e devemos olhar com os olhos bons. Amém? Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior, e as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá.
Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior, e as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Mesmo com tantas batalhas, lutas e guerras travadas, eu não vou deixar você parar. Não, 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 não. Eu vou curar tua alma. Então mantenha a calma, que essa fase vai passar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior, e as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu,